Olá, bem-vindo ao canal. Sou a Ana, psicóloga. Hoje eu vou dar continuidade a esse livrinho, Os Meus Monstros e os Seus. E aí eu vou apresentar as duas últimas histórias. Eu vou apresentar, fazer vou destrinchar a história do Henrique e depois da Felícia eu vou só apresentar, tá? Bom, a história do Henrique, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse é o desenho do Henrique. O Henrique eu fiz, tá? Resolvi fazer um contraponto entre o que ele fala, né? O que ele narra na história dele e comportamentos que se assemelham ou que beiram a psicopatia. Como base, eu usei este livro aqui, tá? Como sobreviver a pessoas tóxicas, né? Personalidades perigosas da Dark Side. Ok? E é aquela dinâmica. Eu vou contando a história e vou fazendo um paralelo com alguns comportamentos. Que no caso do Henrique, eu acredito assim, que ele não é um psicopata, mas ele tem comportamentos similares a uma psicopatia. E que se não forem vistos, transformados, corre-se o risco dele ser ou de se tornar um possível psicopata, tá? E aí eu vou fazendo a contextualização. Vamos lá. O Henrique, tá? Ele começa a história narrando, tá dentro de um tá dentro de um consultório de psicologia. Houve um fato, tá? Um surto que ele teve, que depois vai ser esclarecido no meio da história. E com esse acontecimento, eles mandam ele para um psicólogo. Ele começa, tá, relatando a história, ele está dentro, conversando com a Sueli, que é a sua psicóloga, ok? Ó as palavras dele. Ela não sabe quem eu sou. Pensa que me conhece, especialmente por causa daquilo que me trouxe aqui. Mas, na verdade, ela não imagina do que sou capaz. Acho que ela até se esforça para entender, principalmente quando para de anotar e me olha fixamente, como agora. Aí ela vai perguntando, tal. Aí ela pergunta assim para ele: tem praticado esportes? Não pergunte muito sobre isso, doutora. Pode ser perigoso. Isso ele pensa. Mas ele fala: sim, jogo bola. E você é bom? Como costuma vencer os jogos? Sou bom, sim, faço meus gols. E quando perde, Henrique, diga-me uma coisa. Se você está num time com colegas que não jogam muito bem e seu time começa a perder de goleada, o que você faz? Não faço nada, Sueli. Apenas jogo, tentando fazer o meu melhor. Mas ao que ele pensa. E o melhor envolve pisar no tornozelo de Xande, raspando a ponta da trava da chuteira, no movimento de cima para baixo, rasgando o meião e abrindo um talho na pele dele, naquela confusão da grande área na hora do escanteio. Ele, o craque do time adversário, sai de campo para tomar pontos na enfermaria. Eu vou ao lado acompanhando, pedindo desculpas, porque para todo mundo pareceu ser um lance acidental. Coisa de jogo, uma infelicidade de quem disputou a bola no alto e não viu aonde o pé ia acertar no movimento de descida. Essa é uma das grandes dificuldades. A pessoa mente, a pessoa só fala aquilo que a gente quer ouvir, mas ela não fala aquilo que passa dentro da mente dele e que em alguns momentos ele age. Isso é um dos grandes problemas da sociopatia e da psicopatia, tá? E aí o Navarro coloca: é possível falar sobre o mal para alguém, é possível fazer filmes de terror, é possível escrever sobre personalidades perigosas, mas enquanto você não estiver diante do mal, você não conhecerá a verdade, não num nível psicológico, que é o que acontece aqui no caso
do Henrique. Ele fala aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Mas o que se passa dentro da cabeça dele é só dele. E aí ele continua. Agora ele fala. Esporte é assim, Sueli. Às vezes você ganha, às vezes você perde. O importante é jogar na lealdade. Lembro que senti um certo remorso por ter machucado o Xande. Não no mesmo instante. Na hora tive vontade de rir, de vibrar, de dizer ao time que iríamos virar aquele jogo. Mas é melhor não comentar sobre isso com a Sueli. E aí ele ainda, eu vou lendo só os trechos que eu achei importantes, né? Na rua, esperando sozinho pelo ônibus, penso que deveria ter contado, mas a Sueli, ela não é uma pessoa. É que simplesmente não consigo dizer tudo. Eu é que sou mal. Sou não, eu me torno mal às vezes. Nem sempre tenho prazer em praticar as maldades que pratico. Consigo realizar um ou outro gesto de bondade, uns bem pequenos, mas consigo. E aí, ele fala ainda. Ele está pensando ainda, tá? E ele fala assim: ela vai me achar ainda mais maluco do que já era, e finalmente eu vou terminar internado num desses manicômios que os remédios transformam a gente num morto-vivo. E aí o Navarro, esses indivíduos não pensam como nós. Nós nos importamos com os outros, eles fingem se importar ou nem isso. Nós vemos uns aos outros como iguais, eles nos veem como oportunidades ou obstáculos para alcançarem as suas necessidades. Predadores podem atacar todos esses sem pensar muito. É como um aplicativo, operando de forma constante no fundo, procurando uma oportunidade e fraquezas. Continua no Henrique. O pior não são os pensamentos, mas sim as ações. Descobri isso quando o Gabriel Uter, que é um amigo dele de escola, tá? Leu para mim um trecho de um livro, não lembro qual, mas que resumia muito bem essa ideia. Cada um escolhe o seu caminho para o inferno. É onde eu vou parar por fazer o que faço. E não apenas pelo que faço, mas pelo modo como faço. Às vezes é questão de oportunidade e ela surge quando menos se espera. E aí ele vai contar que ele abomina uma menina chamada Janaína Simonsen da escola. Tá? Todos os quatro são nesse contexto escolar. Então, às vezes é questão de oportunidade e ela surge quando menos se espera. Aí ele coloca, no instinto de confiança, nosso instinto de confiança nos coloca em desvantagem com essas personalidades, pois vínculos emocionais, consciência moral, leis e ética não os afetam. Dotados de primorosa habilidade em detectar fraquezas, eles miram nos vulneráveis, nos feridos, nos que batalham, nos ingênuos, nos jovens ou naqueles que não conseguem contra-atacar. E aí ele vai contar essa questão da Janaína, que ele já teve um entreveio com ela, e aí surgiu uma oportunidade na fila do restaurante. Como eu ia dizendo, em certas oportunidades é inevitável conter um monstro que carrego comigo. E foi na fila da cantina da escola que a ouvi chamar alguém de Paraíba. Bem, no momento em que o chiclete tinha perdido todo o sabor da minha boca. Para completar, a boina que ela usava, que ela achava que era estilosa, caiu da sua cabeça e parou junto do meu pé. Digo que minhas maldades não são premeditadas, e não são mesmo. Sem pensar duas vezes, ou nem sequer uma, cuspi o chiclete dentro da boina, peguei-a do chão e logo me oferecendo para ajudar a colocá-la de volta na cabeça dela.
pressionando bastante para que a goma grudasse bem naquele cabelo cheio e cacheado, de um jeito que só daria para tirá-la cortando algumas mechinhas. E o melhor, mais tarde, quando descobriu o chiclete grudado, ela não se lembrava mais daquele brevíssimo encontro na fila da cantina. Pensou que ela própria tinha cometido o descuido, que tinha deixado cair um chiclete dali. Direcionar meu lado mão para cima da Simmons poderia dar a impressão de que eu fiz por senso de justiça, em defesa de suas vítimas mais regulares. Não posso me enganar, é bem verdade que se investir contra ela é porque ela tinha investido contra mim. Que houve um entreveiro antes disso entre eles, tá? E aí, continuando. Ainda nessa questão da Janaína, no banheiro, né? Ele ouviu ela chorando, aí ele fala assim: voltei para casa me sentindo mal, mas algo dentro de mim também curtia aquilo. Era como se eu oscilasse entre sentir pena de alguém e ouvir uma voz dentro da minha cabeça dizendo: bem feito, ela merece. Bom, eles amam controlar as pessoas como se fossem marionetes. Encantam crianças com brinquedos e doces, atraem as mulheres na internet para encontros ao vivo. Predadores passam despercebidos porque são bem-sucedidos no que fazem ou simplesmente porque ninguém os denuncia. Mas não importa a sua posição na escala ou no espectro, no nível baixo ou no alto, um traço que eles compartilham conosco é que podem aprender com os próprios erros e experiências e se encorajam a ir mais longe. Cada vez que ele faz algo que dá certo e que ele não é descoberto, é uma porta de entrada para que ele continue. E as coisas vão aumentando. Na psicóloga, no consultório da psicóloga, tá? Ela pergunta para ele: você sente raiva de alguém? Responda com toda a sinceridade. É muito comum sentir? Às vezes tenho raiva de mim, às vezes tenho raiva do mundo, não de alguém especial. Mentira ou verdade? Vai saber. É a psicóloga. E o que você faz para aliviar essa raiva? E ele pensa, tá? Essa não tenho como responder. Maldita psicóloga. Qualquer coisa que eu possa dizer soará falso, a menos que eu diga a verdade. Destruo coisas. Isso me acalma. Mas ele fala: não sei, Sueli. E fiquei mudo. E aí ele coloca uma lembrança. Só de lembrar da primeira vez que pichei um muro, eu já sinto de novo aquela adrenalina de fazer algo proibido. A tarde caía enquanto ouvia o barulho do spray manchando a parede, ao passo que a minha mão fazia rabiscos em movimentos rápidos e furiosos. Eu me sentia como se estivesse vencendo um obstáculo. Na minha cabeça ecoava a voz do meu pai chamando os pichadores de vândalos, desejando as punições mais severas para aqueles vagabundos que, além de tudo, se dispunham a gastar dinheiro com tinta só para sujar os muros que as pessoas tanto se esforçavam para manter limpos e bonitos. Ele tinha razão. E eu só pensava: e daí? Danem-se as pessoas. Agora vejo que pichar era a minha forma de gritar, de aliviar a minha raiva. Isso ele pensando, e aí ele responde: realmente não sei, Sueli. E aí, sentir culpa requer aceitar responsabilidades pelas próprias ações. Mas os predadores vivem para tirar vantagem, não para reconhecer as suas responsabilidades, preferindo ocupar a forma em que foram criados, sejam chefes ruins, má sorte, pornografia, ou qualquer coisa para limpar a barra deles, incluindo até mesmo a própria vítima. Entende? A partir do momento que ele não conta nada de verdade, que ele é um engodo, não tem como ela trabalhar com ele, não tem como ele sair disso.
É um círculo vicioso. Ela pensa que está fazendo ele falar, e ele fala só aquilo que ele quer e não aquilo que ele realmente é e aquilo que ele realmente pensa. Aí ela sugere uma estratégia para ela, já que ele não consegue, ele quase não fala nada ali com ela, né? Mas então por que ele não faz um diário? Aí ela sugere que ele escreva tudo aquilo que ele quiser. Ninguém vai ler. É só para ele. É um diário pessoal. Já que ele não consegue falar para ela, pelo menos que ele escreva, que isso pode ajudá-lo. Tá? No primeiro momento, ele se diz assim: só consigo imaginar a angústia de dizer que não faço maldades nem destruo coisas porque quero, mas porque é mais forte que eu. É como se tivesse o outro eu dentro de mim, pronto para fazer o mal quando alguma coisa me desagrada. Ele vai pensando nisso, nessa questão de escrever, né? E essa é a noção equivocada dele. Ele diz que tem um outro dentro dele, que quando ele age, quando ele faz essas maldades, não é ele quem faz, é o outro que vive dentro dele. Só que ele está mentindo para ele mesmo, né? Porque o outro é ele. Ele pode não ter controle sobre o outro. O outro, quando surge, diante da raiva, da frustração, seja lá o que for, com certeza é mais forte que ele. Mas é ele. E enquanto ele não admite isso, não adianta nada. Mas, tá? Um parêntese aqui. Esse diário é uma proposta boa na psicologia. Ela é uma boa estratégia de escoamento, tá? A escoa. Aquela raiva, aquela frustração, aquela insegurança, aquela angústia. Você vai escrevendo, escreve, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Você escreve até exaurir. Claro que aquilo alivia, porque tudo aquilo que está dentro de você, aquilo escoa, né? Aquilo fica ali. Mas só isso não leva a lugar nenhum. Porque você escoa, mas você não transforma. Então, tipo assim, você até sai daquele turbilhão de pressão, mas não dura muito tempo. É uma boa técnica de escoamento, mas não resolve, não transforma. Infelizmente. Tá? Porque o que nos transforma é a ação. E o ato de escrever só tem o ato de alívio mesmo, tá? Bom, vamos lá. E aí ele fala ainda. Agora, deixa eu ver aqui. O diário. Aqui é quando ele perdeu. Tem uma coisa. Aqui é sobre o surto. Aí ele vai contar o que é que aconteceu. Porque até então a gente sabe que ele está ali porque aconteceu algo muito grave. Então agora ele vai falar do que aconteceu com ele. A coisa toda começou com as mensagens que chegavam no celular da minha mãe. Um dia peguei-o e vi o nome Miro, um nome de homem. Ela sempre sorria para a tela quando pegava o celular. Deviam ser mensagens curtas, porque ela pegava um segundo para ler. Aquilo me incomodava demais. Ela era sempre discreta ao manusear o aparelho, certamente disfarçando para o meu pai não ver. Minha raiva foi aumentando quando ela passou a demorar para voltar para casa, depois do trabalho. E meu pai parecia nem se importar. Como ele podia não se importar? Ele imaginou, ele pensou que a mãe tivesse tendo um caso. Aí ele seguiu a mãe e um dia ele viu a mãe entrar num determinado local com esse Miro. E para ele, assim, ele só viu eles entrarem. E para ele aquilo foi assim, a prova concreta de que a mãe estava traindo ele, o pai. E aí aquilo foi crescendo dentro dele, aquela revolta foi crescendo dentro dele, e ele era uma coisa só dele, né? E aquilo foi aumentando. E aí ele coloca assim:
eu não abri a boca. E quando ela chegou, tudo aconteceu. Aí um dia, né, ele já estava com aquilo na cabeça. Um dia, quando a mãe chegou, ele falou assim, e quando ela chegou, tudo aconteceu. Eu não abri a boca, simplesmente comecei a quebrar tudo que encontrava na minha frente. Comecei com o porta-retrato da família, arremessei-o contra o vaso de porcelana azul que ela tanto adorava, principalmente quando era usado para acomodar as flores que meu pai trazia nos aniversários dela, de namoro e de casamento. Os gritos para que eu parasse, mesmo suas mãos me segurando, não impediram que eu empurrasse a cristaleira até tombá-la no chão, espatifando todas as bugigangas de louça que ela colecionava, restando apenas itens de metal. Irene, a diarista, correu para ajudá-la a conter os meus movimentos mais destrutivos. As duas berravam tanto que os vizinhos vieram bater a porta, oferecendo ajuda. O toque final da destruição só aconteceu porque Irene se desequilibrou. Foi quando consegui me desvencilhar para avançar em direção à bolsa da minha mãe, pegar o celular dela, corri para o outro lado da sala, tentando ligar para o tal Miro. Ela veio atrás de mim chorando e pediu, por favor, Henrique, pare, você está descontrolado. Ela fugia, eu fugia dela enquanto a ligação não completava. Quando ele atendeu, ouviu palavrões que fariam as senhorinhas da igreja suspeitarem que eu estivesse possuído pela coisa ruim. E depois desse episódio, né, claro que eles mandam ele para um psicólogo, tá? Bom, depois disso, a coisa vai contando, tal. Ele diz que escrever sobre surto, escrever sobre essa coisa, essa raiva que ocasionalmente toma conta de mim é difícil, mas às vezes ajuda. Parece que ao escrever, a outra pessoa que vive dentro de mim assume controle e fala as mais barbáries. Daí, quando eu vou ler, sendo eu mesmo e não o outro, acho tudo pavoroso. Ao mesmo tempo, isso me alivia. Porque não fui eu quem escreveu, e sim o outro. Também me tranquiliza o fato de aquilo ser real apenas no papel. E como ninguém vai ler, tudo bem. Então, vocês acreditam? Essa ideia entre aspas, né? Não é real, né? Ou seja, é o que eu falei para vocês, dá alívio, tal. Ele olha ali e isso alivia por quê? Porque só está no papel, ele não fez. Então, esse escrever, ele ajuda muito até a resfriar aquela vontade, né, daqueles impulsos de destruição, a não serem tão intensos, são tão frequentes. Então, ajuda realmente a resfriar. Mas não some. Vai continuar ali. Em algum momento, essa escrita não vai mais ser suficiente e ele vai voltar a agir como ele age. Infelizmente, pelo menos é o que eu entendo, tá? É o que acontece, tá? E aí, ele sai de uma sessão e quando ele chega em casa, ele se dá conta que ele está sem o diário dele. E aí ele se lembra que a última vez, e aí, quando ele se dá conta disso, automaticamente vem na cabeça. O problema é que os segredos dos adolescentes nem se comparam com as coisas que eu escrevo. Meu temor é que leiam e pensem que eu sou a reencarnação do Hitler ou algum outro ditador muito sanguinário. Tenho medo de que mais pessoas saibam quem eu sou realmente ou quem eu estou tentando deixar de ser. Ou seja, ele tem consciência do que ele é. Ele tem consciência de que as pessoas não entenderão aquilo que ele faz. Porque, entre aspas, não é normal mesmo, não é natural. Então, ele tem consciência. Eu acredito que quando vem o surto, aí ele perde o comando, tá? Mas ele tem consciência daquilo que ele faz. E mesmo sabendo que não é aceitável, entre aspas, é errado, ele faz do mesmo jeito. Não tem controle. E aí ele vai ser exposto a tudo isso? Imagina, né? Que ele vai deixar o que ele realmente é vir à tona. Para ele, entre aspas, seria a morte. E aí ele volta correndo para o consultório
da doutora, que é o lugar onde, né, ele esteve com o seu diário. E quando ele chega lá, a doutora não está. Ela já tinha ido embora. E a secretária fala, olha, ela não teve. Mas você pode entrar lá dentro, se o seu diário estiver lá, você pega. E é o que ele faz. Ele entra lá dentro. E aí, ó, o caderno não está no sofá. Olho em volta para ver se o deixei cair em algum canto. Para minha surpresa, eu o encontro na mesa da Sueli fechado. Será que ela leu? Ao lado, num bloco, várias anotações dela falam sobre mim. Reconheço a expressão bipolar. Bipolar quer dizer aquelas pessoas que são maníacos depressivas, né? Uma hora é depressão, outra hora é a mania, tá? Ao lado de um ponto de interrogação. E se ela leu? E se ela leu? Sinto uma revolta incontrolável enquanto a voz ecoa na cabeça, traidora. Quando ela deu a ideia desse caderno, disse que não leria. Não era para ninguém ler. Era meu. Meu e do meu outro eu. Isso que dá a confiar nas pessoas. Não fica explícito se ela leu ou não. Ele só viu anotações e uma possibilidade que ela pensa aí dele ser bipolar, que eu acredito que não seja. Mas, e a pulguinha aqui? A possibilidade dela ter lido e de ter desvelado tudo aquilo que ele é. Não penso em mais nada, apenas faço. Porque junto à estante há uma caixa de fósforos que Sueli usa para acender velas aromáticas. Leva quase 1 minuto até que a Marta perceba a fumaça. O que você fez, Henrique? Ela entra assustada e corre até o banheiro para buscar um balde. Isso me dá tempo de deixar um bilhete perto da entrada do consultório. Eu não deveria ter confiado em você, Sueli. O caderno não existe mais. Talvez eu deva reescrevê-lo no futuro, contando um pouco da sua história, doutora. E da minha, claro. PS, desculpa pelo papagaio. Compro outro para você em breve. E acaba. E aí, o que vocês acham? Bom, o que ele fala, tá? De algumas coisas. Embora essas personalidades gostem de controlar os outros, elas próprias não têm nenhum controle ético ou moral e podem também ser impulsivas, aventureiras ou audaciosas. Embora predadores sejam com frequência movidos por impulsos ou digam não serem capazes de controlar, não há justificativa para agirem como agem. Quando fazem algum tipo de autoavaliação, é só para aperfeiçoar seus métodos predatórios. Jamais espere que ponderem via introspecção a respeito de como mudar para melhor. Não o farão. O comportamento do predador existe em uma escala ou um espectro. Alguns começam e permanecem no nível baixo. Fazem coisas arriscadas, talvez como o hábito de burlar regras e regulamentos. Podem ser enganadores ou lidar com os outros. Ou talvez vivam tendo problemas com justiça por crimes triviais. É aquela coisa. Existe um espectro, um nível, né? Você vai desde o mais baixo até a psicopatia mesmo. É o que eu falei para vocês. Na minha opinião, a história do Henrique, até esse momento, ele é jovem, ele é um adolescente, também nessa faixa de 16 anos. Isso tem que ser, de alguma forma, visto, transformado. O que ele faz, o fim da história, a perspectiva não é essa. A perspectiva é que ele, né, que ele vai continuar, porque acaba ele destruindo. Nenhum processo de reflexão sobre. E ele ainda fica com aquela coisa da traição da psicóloga, que ele nem sabe se leu ou não, mas independente disso, ele destruiu o diário, quase matou o papagaio dela e quase coloca fogo em tudo. Quer dizer,
Os indícios da história indicam a tendência a subir de nível. Para pior, né? Infelizmente. Pelo menos esse é o desfecho da história. Tá? E é isso. Assustador, né? Que existem pessoas nesse nível. Quando ele é muito baixo, a gente não percebe mesmo, viu? A gente só pode perceber se a coisa ficar um pouco mais grave. Mas é um grande risco e a gente sempre precisa estar alerta para as pessoas que convivem ao nosso redor e para as pessoas às quais a gente confia. Ok? Eu vou para a última história, né? Que é a Felícia. A Felícia. Esse é o desenho do Orlandelli da Felícia. O que é, né, a Felícia? É uma garota, também nesse nível aí, 16, né? Todo mundo nesse nível, da pré-adolescência, né? Magoada pelo silêncio e distanciamento dos pais para com ela, no momento da separação. Os pais entraram num processo de separação, mas deixaram ela de fora. Silenciaram e ela se sentiu excluída, ela ficou magoada. Tanto que quando eles resolveram realmente separar, ela não quis ficar com nenhum dos dois. E ela entrou num mutismo ferrenho. Ela e o tablet. Eu sou ele e ele é eu. E ela parou de se comunicar com o pessoal à volta dela. Tá? Então ela se fechou diante da mágoa, diante do silêncio dos pais para com ela. Ela se fecha nela mesma, com a sua dor, com a sua raiva, com a sua mágoa. E surge na vida, ela vai morar com a tia. E a tia, eles estão ali, né, numa comunidade, tem um conhecido, o David, ou Davi, acho que é Davi, né? Conhece ela num dia que estão enterrando alguém lá. Ele vê, chama a atenção daquela menina, e ele acha ela tão diferente, né? Porque ela não contatua com ninguém. Ele acha impressionante que ela anda por aquele local, mas é como se ela estivesse num espaço, porque não há barreira, não há obstáculo, ela anda, ela vai embora, sem qualquer comunicação ao redor dela. Ele acha impressionante isso chama a atenção dele e tal. E a história, tá? Esse Davi, ele sente algo, ele vê algo, apesar desse mutismo dela, dessa reclusão dela, né? Porque daí eles vão se contatuar em shoppings, né? Porque as famílias se conhecem e tal, e de uma certa forma eles estão sempre se encontrando. Então ele vai tentando aos poucos, ele vai tentando devagar, ele vai se aproximando dela, ele vai ficando ao lado dela no silêncio, ele vai respeitando o silêncio dela, ele vai procurando olhar para ela, ela olha, não fala nada, mas ele, sabe assim, ele vai aos poucos quebrando, né, essa couraça que ela criou ao redor dela. E é uma história muito bonita, a forma como ele insiste, porque ele acredita que ela tem algo de bom dentro dela, ela só está magoada, ela tá ferida, né? E ele enxerga algo dentro dela que ele acredita que vale a pena. E aí eu vou ler só um trechinho, porque eu não vou ler a história, para vocês, né? Qual que é a visão que ele tem, né, dela, da Felícia, tá? Aqui, ó. Eles estão, que eu não sei, estão num lugar aí e fala assim: parecia monótono para qualquer garoto, mas Davi não tinha pressa em encontrar maneiras de conhecer Felícia melhor. Fizera poucos amigos desde que se mudara. Tímido por natureza, via que aquela menina era ainda mais retraída. Perto dela, ele era extroversão em pessoa. E se sentia à vontade, tão à vontade que arrancou de Felícia um meio sorriso,
quando usou um canudo para soprar um projétil de papel que parou em cima da franja dela. Longa e escura, a franja que quase escondia sua expressão sempre séria. E aí a Felícia fala, é porque eles já tiveram vários encontros, tá? Eles me odeiam, sempre odiaram. Quem odeia você, Felícia? Eles, os defuntos da minha vida, que são os pais. Ela diz que ela enterrou os pais, tá? Ela remoía agora a separação dos pais, enquanto revirava as gavetas do seu quarto à procura dos fones de ouvido. O vídeo online aguardava pausado no tablet. Davi também o aguardava. Ela lhe ofereceu o fone para a orelha direita e ficou com o da esquerda. Os jovens, sentados na cama, compartilhariam para assistir o filme de Tim Burton, A Noiva Cadáver. Perto do desfecho, quando a morta-viúva aceita que seu amado fique com a outra e volte para o mundo inferior, Felícia tenta conter o choro. Davi sentiu que devia fazer algo, mas travou. Abraçá-la seria correto. Enxugar suas lágrimas seria delicado, gentil. Mesmo assim, não conseguiu mover um músculo. Ao mesmo tempo, sentiu o calor do rosto dela próximo ao seu, na curta distância entre os dois fones, e pensou algo engraçado. Embora ela esconda bem, tem vida aí nesse corpo. Tem vida aí nesse corpo. A menina disfarçou, levantou-se e foi ao banheiro. Quando voltou, disse que ia dormir, que era o sinal para Davi ir embora. E aí continua, tá? A história é muito bonita. O empenho do Davi em tirar ela dessa couraça, em tirar ela dessa reclusão que ela se colocou, é muito bonito, porque ele tem muita paciência com ela, ele espera, ele entende o tempo dela, é muito bonito. Mas eu queria, assim agora, o que chamou também a minha atenção é desse silêncio dela, é a forma como ela lidou com a dor de que os pais fizeram com ela. E eu me lembro desse silêncio ser algo muito constante em mim, e que eu também fui uma adolescente quase muda, silenciosíssima. Tinha conflitos grandes para comigo mesmo, normais de toda adolescente, mas também tinha algumas dificuldades no relacionamento com a minha mãe. A gente sempre teve um relacionamento de disputa, sabe, de forças, e essa luta, entre aspas, entre eu e ela era muito silenciosa, pelo menos da minha parte. Minha mãe era uma pessoa sociável, e eu era uma pessoa muda. Então, assim, foi uma fase bem difícil para mim e para a família como um todo, porque aquele silêncio, aquela mudez também atingia eles. E aquela coisa assim, de eu estender essa mudez para tudo e todos. Eu era uma pessoa muito introspectiva, muito na minha, silenciosa ao máximo, tanto dentro de casa como lá fora. Os parentes até pensam, alguns que não conviviam muito comigo, até pensavam que eu tinha algum problema intelectual, porque na verdade eu não conversava com ninguém. Tios, principalmente os primos, naquela idade e tal, mas tios, eu estava, mas eu não estava. Eu saía com minha mãe na rua, porque a gente morava numa cidade que era uma comunidade pequeníssima. Minha mãe conversava com Deus e o mundo. E eu, às vezes, quando estava ao lado dela, que eu odiava, porque aquela coisa assim, ela conversava até com pedra que ela encontrasse, e eu não conversava com absolutamente ninguém. Então, mesmo a cidade me achava uma figura estranha, porque eu não contatuava com ninguém. Eu tinha escola, pouquíssimas amigas, então, no momento da escola, com as amigas, tal, eu falava, mas com as pessoas da cidade, com a comunidade, era uma pessoa totalmente silenciosa. Um fato, há muitos anos atrás, porque eu não sou tão velha, mas houve quando ainda trabalhava no consultório, para vocês verem o teor do meu silêncio nessa fase de adolescência até jovem adulta, acho que até casar.
eu estava fazendo um trabalho num consultório de ginecologia. E das minhas tarefas, das minhas ações, as pessoas ficavam sentadas esperando a doutora. E eu me apresentava às pessoas falando que eu estava ali, tal, propondo uma psicoterapia, tal, ali mesmo dentro do consultório da doutora. E um dia eu tinha uma moça lá que eu reconheci ela, do meu passado, vamos dizer assim. E ela também me reconheceu. Aí eu sentei do lado dela para conversar, fui, assim, me apresentei e tal, falei. Ela falou assim para mim, eu sei quem você é filha do Antônio e tal. Eu falei, sim, sou. Porque ela, naquele atual momento, ela já era ex-mulher de um funcionário do meu pai, que trabalhou muitos anos com o meu pai, eles casados, né? Então, assim, de vez em quando eu ia, né? Meu pai tinha uma cafeira, que era negócio de café, né? E então, assim, eu sempre estava lá, né? Convivia socialmente, assim, a festa que eles iam também. E ela falou assim para mim, mas eu nunca ouvi a sua voz. Ela falou, é a primeira vez que eu ouço a sua voz. E ela era uma pessoa que convivia até que bem com a família. Então, assim, de vez em quando eu me deparo com pessoas do passado que, na maioria das vezes, falam sobre isso, sobre o quanto eu era silenciosa, praticamente muda em alguma fase da minha vida. Então isso me reportou muito mesmo, porque o contexto da Felícia é a questão dos pais, né? E eu sempre tive dificuldades de escolhas que meus pais fizeram muito cedo e que acabaram dificultando o meu relacionamento com a minha mãe. Então, assim, mesmo, né, adulto e jovem casando, a gente não concordava praticamente com nada e o meu silêncio sempre era uma arma. E hoje, né, aos 60 anos, eu sinto assim que foi uma pena, porque já faz muito tempo que eu reconheci isso, de que ela fez o que ela podia. Eles erraram em alguns aspectos bastante, nessa coisa, né, de algumas escolhas que eles fizeram. Mas fizeram o que podiam, o que estava ao alcance deles. E minha mãe fez muito, eu reconheço isso. Há muitos anos eu reconheço isso, que ela fez o que ela podia, que ela deu o sangue, literalmente, porque minha mãe morreu com leucemia. E pela família, por mim, ela sempre lutou por mim. Embora a gente tivesse dificuldade de se entender, ela sempre lutou por mim, para mim ser diferente, para mim estudar, para mim ter profissão, para mim não ser ou não trilhar os caminhos que ela trilhou. Então, assim, hoje eu tenho uma grande referência e um grande respeito por aquilo que ela fez por mim. Não foi só por mim, não, foi pela família inteira. Só que, infelizmente, eu não pude falar isso pessoalmente para ela, porque ela morreu muito cedo. Ela morreu aos 48 anos e eu só tinha 25. Tinha acabado de casar, casei aos 23. Então, quando eu amadureci, ela já não estava mais aqui com a gente. Então, se existia algum outro plano, se ela tiver, que eu não sei, não acredito muito nisso, mas se ela tiver em algum plano, eu já falei isso e toda oportunidade que eu tenho eu falo, que eu sou muito grata a ela e que ela fez muito por mim e que eu reconheço isso. Quem sabe um dia, não é? Eu possa encontrá-la. Existem possibilidades, né? Enfim, é isso, né? Hoje eu continuo sendo, não muda, mas silenciosa, porque é uma característica minha, mas eu consigo conversar mais com as pessoas do que eu conversava na minha adolescência. Então, pessoal, olha, fantástico, uma grande surpresa maravilhosa de encontrar contos curtos, mas de uma intensidade humana fundamental.
tanto a do Vladimir, que eu não contei para vocês, quanto da Felícia, também são perfeitos. E aí, é claro, que fica, né, na necessidade, no desejo, na curiosidade de vocês, tá? Eu estou fazendo a minha parte. Eu agradeço, por favor se inscrevam, compartilhem, deem um like. A gente se vê no próximo olhar.